Muito boa noite, eu sou a Malu, que Deus abençoe a nossa noite, o nosso propósito. E hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o versículo bíblico de Marcos, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E aí sobre esse versículo, Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, ele escreve com o título Ao Salvar-nos. Mas antes gostaria de convidá-los a uma prece, né? Elevando os nossos pensamentos e os nossos corações a Jesus, fechando os nossos olhos, elevando-nos em prece. Vamos então rogando ao nosso querido Mestre que a reflexão dessa noite possa ser como semente no solo fértil de nosso coração. E que essas reflexões, esse aprendizado, que esse capítulo do seu Evangelho, da sua Boa Nova, venha conversar conosco nos momentos em que mais necessitarmos de aflição, de dúvida e de angústia. Querido Jesus, abençoa-nos o propósito de aprender, de nos iluminar, iluminando o mundo. Sê conosco, Jesus, que assim seja. Então, o versículo bíblico é salva-te a ti mesmo e desce da cruz em Marcos 15:30. E Emmanuel, com o título Ao Salvar-nos, ele diz assim: esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte a caminho de altares e monumentos de pedra. Aquele Messias, porém, distanciava-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo, a fim de possuir. Nada pretendia dos homens para si próprio. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vista disso, não falaram os escarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Neste testemunho, ensinou-nos o Mestre, que ao salvar-nos no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral nas mesmas circunstâncias. Se nos demoramos colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com o esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderamos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chama-nos loucos, e quando nos surpreende em experiências culminantes, revestidas de dor sagrada que nos arrebata a esferas sublimes, passa junto de nós exibindo gestos irônicos e recordando altos princípios esposados por nossa vida, exclama, desdenhosa, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Então, analisando a fala do benfeitor, nós precisamos entender que Jesus, ele veio num contexto do mundo, né, histórico, em que as sociedades elas não entendiam um rei que não viesse impondo poder e armas, que não viesse a força das armas, a força da violência, tomando o que queria e fazendo valer então a sua verdade de maneira violenta, arrebatadora, com seus exércitos, né, triunfando sobre a escória dos vencidos, né? Os reis, eles conquistavam os territórios e ao conquistar territórios escravizavam as pessoas desses territórios e os consideravam espólios de guerra. Então, nessa sociedade tão acostumada a isso, né? Tão acostumada como vemos as passagens, né, históricas de os conquistadores romanos, Júlio César, né, Alexandre o Grande, os reis babilônicos, e desde que a humanidade
ela se sedentarizou e as sociedades então começaram a se formar, houve guerras. E aí dessas sociedades emergiram líderes e reis. E a partir daí então a humanidade já se embatia com a divisão social, né? Onde vencidos e vencedores, e os vencedores sempre gloriosos triunfavam através da guerra, através das armas e através da violência imposta. Então essa sociedade tão acostumada a isso, historicamente, não conhecia um rei como Jesus Cristo, não conhecia a majestade espiritual tal qual se apresenta o nosso Mestre. Então, quando chega o nosso Mestre dizendo que o seu reino não é desse mundo e que sua glória ela seria perene e venceria, e os seus seguidores, né, seriam aqueles que entregassem tudo, a própria vida, e o seguissem. Essa sociedade não entendeu, certamente não entendeu mesmo os seus apóstolos. Eles só conseguiram entender realmente a sua mensagem, diríamos que depois dele ter expirado na cruz. Mesmo Pedro, quando nega, ainda não tinha entendido, e passa a entender a partir do olhar de Jesus, da prisão, quando olha Pedro depois da negação. E nesse olhar está contido o perdão e a verdade do amor que Jesus sentia por ele e o que Jesus esperava dele. Então, nesse momento, Pedro entende a majestade de Jesus, o reino de Jesus, o reino que Jesus falava. O próprio Judas não entendeu, né? A ideia de Judas não era que Jesus perecesse, que morresse. Ele não tinha ideia das forças com que ele estava lidando e a quem ele estava servindo, né? Servindo aqueles religiosos da época, e nós sabemos também, né, que por detrás dos encarnados havia os antagonistas espirituais de sempre, desde sempre, da luz, né? Os antagonistas da luz também manipulando todas essas pessoas que conspiraram contra Jesus. Claro que Judas também não entendeu. João talvez tenha entendido um pouco antes, o apóstolo amado, jovem João, né, a quem Jesus entrega sua mãe, diz que ali estava o seu filho, e diz para o filho que ali estava a sua mãe, dizendo para nós todos que nós somos uma grande família universal. Quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, senão toda a humanidade. Então, quando o benfeitor ele diz assim, esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. E qual foi, então, a lição de Jesus ao expirar na cruz? Sendo que, como o espírito da estirpe dele, da esfera crística, né, ele que arquitetou o nosso planeta, ele poderia sim sair da cruz, poderia sim simplesmente desaparecer, como desapareceu o seu corpo, né? Então, o seu corpo físico, depois da morte. Então, esse rei, o sacrifício dele foi uma lição. Tudo que ele fez foi uma lição, e o seu sacrifício também foi uma grande lição. Uma lição do silêncio, que ecoa em nossas almas e ecoará eternidade afora. Esse silêncio, né? Esse silêncio que grita e nos diz tanto e que atravessa as nossas almas até os dias de hoje. E, no entanto, ainda hoje, 2025 anos depois, muitos de nós ainda não entendemos a sua grandeza, a grandeza desse rei, né, que aqui esteve, de sua majestade. Aquela majestade, como diz aqui o benfeitor, aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, ele dava de si mesmo. Que rei nós conhecemos? Rei humano, que para conquistar dá de si mesmo. Na história, né? Que rei nós conhecemos? Que para conquistar dava de si mesmo. Se eu acabei de dizer
que esses reis eles conquistavam os territórios e as pessoas eram espólios de guerra. A fim de possuir, nada pretendia dos homens para si próprio. Se nós conhecemos a instituição da escravidão, apoiada e justificada pela igreja que se dizia cristã, de pessoas que escravizavam pessoas porque se diziam superiores e exploravam até a morte o seu trabalho e a sua força de trabalho. Então, olha só a distância que existe entre a majestade de Jesus e a majestade terrena. Nada pretendia dos homens para si próprio no propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. E esse paradoxo nós ainda não conseguimos entender. Para conquistar a vida, ele se entregou à morte, e ali estava uma grande lição. Assim não tivesse feito, e nós ainda não compreenderíamos a sua mensagem, nem mesmo seus apóstolos a teriam compreendido, se ele no silêncio não expirasse na cruz, torturado, vilipendiado, morto e esquecido, abandonado, inclusive pelos seus mais próximos. Em vista disso, não faltavam escarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. E aí, aqueles que o estavam crucificando, né, os religiosos e o poder da época, eles questionavam: você não é rei? Por que não se salva? Né, com a ironia de sempre. E o que é que Jesus respondeu? Silêncio. E o olhar de perdão. Jesus conhecia cada um. E Ele nos conhece também. Ele sabia aquilo que nós ainda não sabemos e o que na época os escarnecedores não sabiam. Ele conhecia intimamente cada um. Conhecia muito mais do que a pessoa era, mas ele conhecia o que a pessoa viria a ser. Quando ele olhou para Pedro na prisão, depois da negação de Pedro por 3 vezes, o olhar dele dizia: eu conheço quem você vai ser. Eu conheço a pedra fundamental da minha igreja. Não igreja no sentido depois que a história nos mostrou, instituição de poder, mas a igreja que é aquela que acolhe os necessitados, que é aquela que coloca em prática as lições do Evangelho deixado por Jesus. Quando ele foi salvar Judas, depois já de expirado na cruz, em espírito, vai até o plano espiritual onde Judas tinha se arrojado depois do suicídio, seu espírito. Ele sabia quem Judas poderia vir a ser, porque ele conhecia. Quando Judas dá nele o beijo da traição, ele diz: amigo, aqui vens. Porque para ele realmente Judas era um amigo e nunca deixou de ser. Então, por mais que a gente se sinta às vezes como quem trai Jesus e as suas lições, não nos esqueçamos. Ele nos vê. E Ele vê a nossa luz. Ele vê o gen divino do qual nós fomos construídos, o nosso vir a ser. E Jesus é a esperança. E é a esperança, através dos olhos da esperança, que Ele olha para nós todos os dias e fala: você pode muito mais do que imagina. Você é muito maior do que imagina. Como Ele disse: vós sois deuses, poderão fazer o que eu fiz e muito mais. Então, não que a gente espere projetos megalômanos ou expirarmos na cruz como Jesus, quem somos nós, mas Ele espera de nós no dia a dia um olhar carinhoso e caridoso, o coração que pode sentir a dor do outro, aquele que olha para uma criança em sofrimento, aquele que olha para um ser humano em sofrimento. Eu vejo um exemplo disso em Padre Júlio Lancelotti, que cuida dos moradores de rua, cuida das vítimas do descaso e da indiferença, ele cuida dos invisíveis. E Jesus assim não fez. Jesus não procurou os invisíveis, os pescadores, os simples e os humildes. Não foi para eles que Jesus entregou a missão de evangelizar o planeta?
Então, é na simplicidade que mora a grandeza dessa majestade chamada Jesus. E aí ele diz que nesse testemunho ensinou-nos o Mestre ao salvar-nos. No campo da maldade e da ignorância ouviremos o grito da malícia geral. Nas mesmas circunstâncias, ele diz que assim como ele expirou, Emmanuel diz para nós que Jesus também acredita, sabe, que nós também ouviremos a malícia e a ironia humanas. Nós que estamos ainda engatinhando no caminho espiritual, mas que já estamos caminhando, ouviremos daqueles, né, que ainda não enxergaram a grandeza e a necessidade da vida espiritual, da construção de uma vida para a vida depois da vida, conforme disse Jesus, no mundo que não é a terra ainda, né? Mas de transformar essa terra, esse planeta, em um lugar mais justo, mais igualitário. Nós que já estamos nesse caminho, e aí por vezes ouvimos a ironia, às vezes a gente está sofrendo. Quantas vezes nós que estamos, né, e aí a gente se questiona, poxa, a gente está vivendo a espiritualidade, a gente estuda, trabalha, estuda a doutrina, faz caridade, trabalha tanto, e aí a gente sofre, a vida cobra tanta coisa da gente, e quando a gente está angustiado em sofrimento, de repente a gente ouve ironia, mas cadê o Espiritismo? E a tua doutrina não vai te salvar? E não é também assim conosco? Quem de nós já não viveu isso? Quantas vezes eu não ouvi, mas não é você que frequenta o Espiritismo? E você está gritando como se nós deixássemos do dia para a noite, né, de sermos quem somos, como se nós dormíssemos nós e acordássemos Jesus Cristo, Chico Xavier. Se nos demoramos colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente a nos considerar privilegiados e vitoriosos, ou seja, né, se nós somos as pessoas que não estão ligadas à espiritualidade, que estão só vivendo aí as questões materiais, né? Somos seres extremamente materializados e aí nos colocamos como alguém de sucesso material, né? Hoje em dia, com o advento da internet e das redes sociais, a gente vê tanta coisa, pessoas muito bem-sucedidas, entre aspas, e aí essas pessoas têm tantos seguidores e tantos admiradores, né? Porque elas mostram isso, né? E aí ele continua aqui. Há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderamos, no entanto, as nossas responsabilidades graves do mundo, chama-nos loucos. E quando nos surpreende em experiências culminantes, revestidos da dor sagrada que nos arrebata a esferas sublimes, passa junto de nós exibindo gestos irônicos e recordando os altos princípios esposados por nossa vida, exclama desdenhosa, salva-te a si mesmo e desce da cruz. Né? Então, quando as pessoas que estão entregues à espiritualidade, se elas passam por momentos de dificuldade e dor, e aí vem sempre a ironia, ué, então salva você mesmo, você não está salvando todo mundo, não diz que é capaz de salvar o mundo? Quem de nós já não viveu uma ironia assim? Mas o que fez Jesus com a ironia? Calou no seu silêncio luminoso, no seu silêncio que perdura e grita e ecoa nas nossas almas há mais de 2000 anos. Sejamos também qual Jesus. Nos miremos em seu exemplo de bondade, de perdão e de simplesmente estar acima disso, acima da ironia humana e continuar o nosso caminho, tal qual Joana de Cusa, quando expira na cruz, quando ela está sendo, ela e seu filho estão sendo mártires no círculo romano, quando seu filho ainda tão jovem, não compreendendo a imagem, não compreendendo a mensagem de Jesus, ele pede à mãe dele, mãe, abjura, ou seja, nega Jesus para que a gente se salve, e aí ela diz, filho, não foi isso que Jesus nos ensinou. E aí o soldado diz, né, o verdugo, né, aquele que os mataria, pergunta, o seu mestre só ensinou a ser covarde? Ela olha para ele e diz, não, ele também nos ensinou a vos amar. E é isso.
Ele também nos ensinou a vos amar. A amar os inimigos, a amar aquele que vem conosco com ironia, porque aí a gente entende como Jesus que são filhos da ignorância. E é uma questão de tempo, ainda não encontraram um caminho. Mas onde encontrar? Porque é inexorável. O caminho da luz e do amor é a única verdade que existe, o resto é ilusão. Eu me despeço aqui com a mensagem de Jesus, para que nós que somos luz continuemos e continuemos, sem desistir, nos mirando no seu exemplo e em tantos exemplos que nós temos, dos mártires de ontem, de hoje e de sempre. Sejamos nós a dar exemplos no nosso círculo de convivência e que o Mestre querido possa nos abençoar.